Boa noite, estamos entrando no ar com mais um tema livre, tratando de questões tão importantes quanto a guerra da Rússia com a Ucrânia, ou a guerra da OTAN contra a Ucrânia, e, ao mesmo tempo, em questões que se desdobram, envolvem esse mesmo cenário de guerra. E eu queria abrir hoje, logo, falando da eleição no segundo turno da França hoje, onde, não tão surpreendente pela vitória em si, mas pela margem com que ela se verifica, o Emmanuel Macron, presidente francês, que foi apontado como o direitista, extremista até de direita, quando foi candidato à presidência e se elegeu 5 anos atrás, dessa vez aparece como centrista, porque a opositora, que é Marine Le Pen, é muito mais extremista do que ele, e tentava se apropriar de um centro político ali para se eleger, o que não conseguiu, evidentemente. E essa questão da vitória do Macron leva a questões mais importantes, como essa questão que nós temos no anúncio, no lugar de hoje. Mas eu quero saber o seguinte: a França opta pelo centrista Macron contra o extremismo europeu. Essa é a questão que nós vamos abrir hoje o programa com o Paulo Ferracioli. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bruno. Prazer estar aqui. Muito animado hoje. Eu acho que a eleição francesa você colocou muito bem. A Marine Le Pen foi chegando para o centro, tentando chegar para o centro, pelo menos desmistificando aquela coisa de direita horrorosa que ela era na eleição passada, e obrigou o Macron a ir mais para o centro e tentar defender uma posição de liberdade, de democracia, contra o que poderia acontecer com uma vitória da Le Pen. Foi interessante, foi uma vitória tão chocante assim. Os dados agora já da apuração dão 43%, grosso modo, para Marine Le Pen e 57% para o Macron. Vamos ver o resultado, mas de qualquer forma é um resultado interessante. Não, é uma vitória eloquente, né, Paulo? É uma vitória eloquente. Mais ou menos, porque na outra eleição a vitória foi muito mais eloquente, quando ela estava bem esquerda. Eu queria que você, quando aprofundar essa questão, que você vai estar prestes a fazer isso, você tratasse de um aspecto que eu acho importante, que os noticiários, todos os analistas também apontaram, que é a atenção que foi dada ao custo de vida, à perda de poder aquisitivo, ao desemprego e à imigração na França, pelos dois partidos, pelos dois candidatos, tanto o Macron quanto a Le Pen, com evidente vantagem para Le Pen, que não é governo, então não tem que ficar se justificando, se explicando. E o Macron parece que se saiu bem também ao conter os ânimos e arregimentar os votos que necessitava para ganhar. Isso mostra também, na sua opinião, que o Macron conseguiu um discurso mais político e mais ideológico, até dentro do contexto europeu, para conseguir essa vitória? Ele conseguiu, ele ficou muito pressionado pela questão da inflação, ele tentou se mostrar como uma pessoa disposta a fazer negociações, participar das negociações de forma a reduzir os efeitos da guerra, mas o fato é que, inevitavelmente, a guerra está elevando o preço da comida na França, está elevando o preço geral, combustíveis em geral. Isso foi bastante explorado pela Le Pen. O Macron conseguiu fugir disso aí, dizendo que ele tem mais experiência, que ele vai trabalhar melhor, mas, de alguma forma, ele está sob pressão, porque ele não teve, primeiro, a maioria que ele teve agora, e possivelmente não terá maioria na Assembleia Nacional, que vai ser eleita em junho. E essa eleição, há uma preocupação muito grande por parte dos apoiadores do Macron, porque pode acontecer qualquer coisa. É interessante isso aí, porque você vê uma Europa que está bastante dividida, uma Europa que está complexa, uma Europa onde você tem um presidente da Polônia, um presidente da Hungria e um primeiro-ministro alemão em posições, cada um totalmente diferente dos demais. O presidente da Hungria já disse que não fará sanções contra o gás russo,
A Alemanha disse que poderia fazer, mas não pode fazer porque vai atrapalhar a economia alemã. E a França, aí o polonês dizendo que tem que fazer, todo mundo tem que fazer porque é uma questão política. Já dentro da França é mais interessante. O The Guardian de hoje tem já ao final do dia, saiu um artigo dizendo, olha, a França sai muito dividida dessa eleição. Já tinha saído no primeiro turno e sai dividida no segundo turno. E agora o que vai acontecer? Agora veio para mim a enorme surpresa ao longo da apuração. Eu fui acompanhando o dia inteiro de apurações da televisão francesa e, de repente, acabaram os votos e imediatamente entrou a Marine Le Pen na televisão e fez o discurso eufórico, parecia que ela havia sido vitoriosa, plenamente feliz, plenamente satisfeita, dizendo, olha, nós estamos aqui, eu fui vítima de uma campanha insidiosa, mentirosa, com violência, eu não sei que tipo de violência foi, porque ninguém corroborou essa frase dela. Mas, de qualquer forma, ela falou bastante, e ao final ela falou, nosso objetivo agora são as eleições de junho. Vamos ganhar as eleições de junho, porque essa derrota aqui não significa nada. O fato é que a direita francesa está crescendo assustadoramente, a uma taxa muito considerável. Paulo, isso já faz algumas eleições, né? Porque nem começou com a Marianne, começou com o pai dela, né? Foi, não é? Quer dizer, que era a grande esperança da extrema-direita e que veio nesse caldo de cultura anti-migratório, anti-refugiados de guerra, essas coisas, e de desastres ecológicos do mundo. E a tendência é só piorar, porque a situação só avança, só deteriora cada vez mais, então não é novidade alguma que isso vai ficar na pauta da extrema-direita, que é a que está sempre deu guarita para os desassistidos, ao contrário da direita. A esquerda sempre deu guarita e a direita sempre perseguiu esse pessoal. De toda forma, como é que você acha que fica a situação agora, esse conflito OTAN-Ucrânia, com OTAN-Rússia, né, na verdade, a guerra OTAN-Rússia com a Ucrânia, ali no meio de fantoche dessa coisa, e a França surgindo como uma voz agora centrista, agora moderada, mas que poderá, como você bem lembrou, agora vir a ser mais violenta a partir de junho, mais efetiva em defesa da direita, né? Como é que você vê? Mais ou menos, porque aí veio a segunda surpresa da noite de hoje. Foram surpresas uma atrás da outra. Assim que a Le Pen acabou de falar, entra na televisão, 3 minutos depois, entra o Mélenchon, da esquerda francesa, que foi o terceiro colocado, quase foi ao segundo turno com o Macron. Ele teve apenas 0,5% dos votos menos do que a Le Pen. E ele entrou num discurso radical, dizendo que bom que ninguém votou na Le Pen, que bom que a Le Pen perdeu, e que bom que eu fiz uma campanha para que ninguém votasse nela. Mas não nos enganemos, o Macron é muito ruim. E tem uma coisa que tem que ficar claro, o Macron tem que fazer uma nova análise da situação, e nós temos que ser oposição a ele, porque, sem a menor dúvida, não dá para excluir a Rússia da Europa. A Rússia é europeia. Então, nós temos que negociar com a Rússia, não há saída para isso. E mais, vamos fazer eleições de junho, vamos ganhar as eleições de junho do Legislativo, e eu, desde já, me proponho como primeiro-ministro. Houve uma perplexidade de todos os comentaristas depois disso. Porque alguém que se propõe, um cara que foi derrotado, se propõe a ser primeiro-ministro e volta os problemas que a França já passou da famosa coabitação. Um primeiro-ministro de um partido e o presidente de outro. Quem propõe o nome do primeiro-ministro é o presidente da República, mas tem que ser aprovado no Congresso. Dependendo da votação, pode ter uma negociação. É verdade, pode ser. Os comentaristas, claro que eu estava assistindo uma televisão estatal francesa, dizem que o Mélenchon não terá chance, nem que a Le Pen terá chance. Mas isso, eleição, tudo pode acontecer. Ou seja, tem coisas novas. O que vai acontecer? Que nova posição o Macron vai assumir? Ainda há dúvida. Mas já que você tocou nessa questão, vou botar uma coisa assim para se entender o nervosismo da Europa com essa divisão francesa. Imediatamente após sair dos primeiros resultados, o presidente do Conselho Europeu, o belga, entrou
mandando parabéns. Daí a pouco veio o presidente da Comissão Europeia, a alemã, von der Leyen, mandando parabéns para ele. Em seguida, o Draghi mandando parabéns. Em seguida, o alemão, o Olaf Scholz, mandando parabéns. Em seguida, o Boris Johnson mandando. Quer dizer, havia um clima de desespero, e as pessoas entrevistadas em Bruxelas, onde ficam as instituições da Comissão Europeia, já vi um jornalista lá dizendo, olha, o clima aqui era muito tenso, mais tenso que da outra vez, porque sabia que podia acontecer qualquer coisa. Ou seja, do ponto de vista da Comissão Europeia, supõe-se que nada vai mudar, mas do ponto de vista de alguém que vai ter que concorrer a uma nova eleição daqui a 2 meses, e uma nova eleição na qual haverá 2 candidatos fortes, a tropa do Mélenchon e a tropa da Le Pen, se ele continuar jogando pesado contra a Rússia, os preços subindo na França, não sei o que vai acontecer. Eu acho que mudam as coisas. O cacife do Macron também conta com esse detalhe de ele ser histórico, né? De ele ser o primeiro presidente reeleito na França desde Jacques Chirac, na década de 90, da virada de 90, que quando nós éramos presididos aqui pelo Fernando Henrique Cardoso, e eles se davam muito bem, inclusive. O Chirac também era de direita, também um sujeito contemporizador, mas o Macron não tem nada de contemporizador e, aliás, vai ter que enfrentar essas idiosincrasias e mudanças que ele vem, das quais ele vem participando, quer queira, quer não, porque, como o João botou aí a pergunta, que é como é que vai ficar agora a situação da Ucrânia com o Macron, o novo Macron, tomando conta da França? Como é que você acha? Eu prefiro esperar, porque as eleições na França vão fazer o Macron mudar de posição. Ele o tempo todo conversava com o Putin. Dicas de passagem, uma coisa que desgastou muito a Marine Le Pen foi o fato de que ela estaria devendo dinheiro para os bancos russos, de alguns, aí essa coisa que o Ocidente adora falar, de uns oligarcas amigos do Putin, mas que ela devia dinheiro, qualquer coisa assim. Mas o fato final é que acho que ele vai ter que mudar de posição. Daí a pressão europeia muito forte para ele não mudar. E o Zelensky foi um dos primeiros também, esqueci de citar, a dar parabéns ao Macron, dizendo: Macron, você é um amigo da Ucrânia. Quer dizer, só que em democracias essas coisas são complexas, porque claro, ele tem uma eleição. Se os preços continuarem a subir, e parece que os preços vão subir bastante, e se o preço dos alimentos continuar a subir, parece que vão subir, e se for necessário fazer aquela ideia que está se propondo na Alemanha de restringir o ar-condicionado das casas para não gastar muita energia. Muita coisa pode acontecer, muita coisa pode acontecer. Eu acho que a situação complicou bastante, e o Mélenchon entrar com a força que ele entrou, porque ele nem deveria ter dado essa entrevista, porque a entrevista é quem perdeu e quem ganhou. Ele entrou, ganhou o espaço na televisão, e daí para frente o comentário geral ficou em torno dele. Mas como é que vai ficar a situação dele? Porque é uma situação complexa. O cara perdedor no primeiro turno, e já se propõe a ser primeiro-ministro. Ele usou a expressão: nós vamos para o terceiro turno, expressão que ele utilizou. Ô Paulo, você acha que esse novo cenário, com a reeleição do Macron, e no contexto europeu, principalmente, isso cria que tipo de obstáculo ou facilidade para os Estados Unidos, o Pentágono, a CIA, toda a inteligência americana disposta a botar o Putin para correr de Moscou? Você acha que vai acontecer o quê? Você tem uma noção do que pode acontecer nesse cenário, complexo cenário político, esse jogo de xadrez? Eu acho que o cenário é meio oposto ao que você está dizendo, no sentido de fortalecer os Estados Unidos. Eu acho que a Europa começa a notar a roubada em que entrou, seguindo a cabeça dos Estados Unidos, seguindo a cabeça do Biden. Aliás, não me lembro agora se o Mélenchon ou a Le Pen falaram essa coisa, nós temos que ter independência. Aliás, a Le Pen acabou o discurso dela cantando a Marseillaise, Vive la France, e cantou a Marseillaise, uma coisa forte.
é difícil, porque tudo depende do andamento da guerra. Se a Rússia continuar a avançar na região do Donbás, fica muito difícil o discurso americano, que a Ucrânia está vencendo, que a Ucrânia vai vencer. Tanto é que os Estados Unidos vão dar mais armas pesadíssimas para o Zelensky. Mas aconteceram dois fatos nesse final de semana, muito importantes. Número um, o Boris Johnson admitiu a hipótese, ele falou, olha, a gente tem que começar a pensar na hipótese de que a Ucrânia pode perder, que a Rússia pode ganhar. Número dois, esse é mais complexo ainda, porque a Alemanha quer dar uns equipamentos de guerra através, eu não me lembro de qual outro país, para a Ucrânia. Mas as munições são suíças. Então, ela compra da Suíça e usa essas munições se tiver uma guerra. Ela quer dar essas munições para a Ucrânia. Hoje, a Suíça proibiu esse repasse das munições. Quer dizer, começa a surgir muitas divisões. O presidente da República Tcheca, da República Tcheca está muito, aliás, desculpe, da Hungria, está muito forte quanto a qualquer possibilidade de sanção no gás. E, para completar o quadro, quebrando um pouco a espinha da União Europeia, veio o Banco Central alemão, o Bundesbank, que me solta um relatório na sexta-feira dizendo que se a Alemanha fizer sanção contra a energia da Rússia, a coisa vai ficar muito complicada e haverá um enorme desemprego. Então, você nota que estão havendo quebras na unidade e essa europeia. Essa questão, por exemplo, do aumento do desemprego, quando você fala de Europa, nesse cenário de União Europeia, você fala de trabalhadores de todo tipo de nacionalidade que estão beneficiados pelo abrigo do grande guarda-chuva da União Europeia, com as diferenças internas, mas que estão ali, de alguma forma. Esse cenário piorando, ou seja, havendo mais desemprego, mais problemas nas fronteiras, que é o que vai surgir, isso vai complicar ainda mais a situação, não tanto ou não só para a Europa, mas principalmente para os dois atores principais dessa confusão, que são os Estados Unidos e a Rússia, o Biden e o Putin, você não acha? Eu tenho certeza disso, porque o Biden está muito confiante que com as armas novas, aliás, ele andou fazendo declarações essa semana, que agora ele sabe que a Rússia, que a Ucrânia vai vencer a guerra militarmente. E mandou o Blinken amanhã, o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, para ir a Kiev conversar com Zelensky. Quer dizer, estão começando a tomar posições fortes. Pisado no acelerador. E se não der certo? Outra coisa que eu queria tratar aqui também, quer dizer, nós estamos com... Eu não posso deixar de falar desse assunto, até porque é um assunto que está monopolizado. Você vai sair da Ucrânia, que eu tinha duas coisinhas para falar de Ucrânia. Não, eu vou sair da Ucrânia, mas a gente continua no conflito. Mas você quer falar mais de Ucrânia? Fale aí. Quero falar duas coisinhas de Ucrânia muito interessantes. A Rússia está preocupadíssima divulgando pelos seus canais, no Sputnik, no RT, no Telegram, o máximo que ela está imaginando uma operação ela já tem as provas, diz ela, de uma operação de false flag, essas bandeiras falsas, que vão explodir artefatos químicos e talvez até alguma coisa nuclear e biológica, na qual pretende se acusar a Rússia do fato. Então, eles já estão dando os lugares, as datas, os horários, estão o tempo todo falando disso. Então, isso é uma coisa importante. Número 2, houve uma situação constrangedora para os Estados Unidos, que se transformou numa situação que a imprensa ocidental mudou. Houve uma reunião da FMI com os presidentes dos bancos centrais e dos ministros da economia dos diferentes países, do G20. E no G20, a Yellen, americana, falou assim, quando o russo foi falar, disse, vou sair e convido a todos para se retirarem da sala, o Yellen estava falando pela tela, para se retirarem da sala. Então, foi dito, está nos jornais assim, sai o Yellen e vários
presidentes e vários ministros da economia. Eu procurei em 10 jornais, saíram a Yellen, a canadense e o inglês. E, adicionalmente, que estava presente a convite da Yellen, a Ucrânia. Os outros 17 membros, inclusive o Brasil, não se retiraram da sala. Quer dizer, esse apoio da comunidade internacional à Ucrânia, mais uma dessas balelas. Mas a imprensa não teve a dignidade de dizer, saíram 3. A imprensa não conta. Não é a imprensa brasileira, não, é a imprensa The Guardian, Washington Post, The Times, inclusive Vamos continuar no nível de seriedade que estamos tratando até agora e não falar sobre a imprensa brasileira, mas tratar de uma questão que tem a ver com o Brasil diretamente, que foi essa graça que o presidente Jair Bolsonaro cometeu agora com o Daniel Silveira, esse deputado que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 8 anos de cadeia por ameaças à democracia, por fazer todo tipo de ofensas a juízes, ameaças físicas, inclusive aos juízes do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o presidente Bolsonaro, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão do Supremo, da condenação à sentença do Supremo, ele já concedeu a graça ao Daniel Silveira, o que é uma anomalia, no mínimo, porque não aguardou a causa para surtir o efeito que ela deveria causar. O fato já causa estranheza no meio jurídico e também no meio político. Essa situação brasileira, no cenário do Brasil, de uma forma geral, no enredo dessa escola de samba Brasil, que vem desfilando desde 2019 diante do mundo, perplexo, não chama muita atenção, porque o Brasil já está no nível de um país que não se leva muito a sério. Da mesma forma que ele permanece na reunião, lá como você falou, entre os 17 que firmaram posição contra os 3 rebeldes ali que estavam condenando a Ucrânia, ou apoiando a Ucrânia, o Brasil também promove esse tipo de situação interna que deixa todo mundo perplexo. Como é que você explica o presidente da República conceder uma graça, ou seja, uma anistia pessoal e intransferível a um cidadão que está com ele dentro do avião que nós vimos na foto que o João botou no ar agorinha mesmo aí, está com ele dentro do avião, um amiguinho lá, andando no avião, um avião pequenininho, avião da FAB, possivelmente, e que é um dos homens envolvidos nos crimes políticos de 2018, que tiveram como ponto máximo o assassinato da vereadora do PSOL carioca, Marielle Franco. Como é que você vê essa situação da graça do Bolsonaro, hein? Eu acho que há 2 questões, 2 aspectos a serem analisados. É uma questão política e uma questão jurídica. A questão jurídica eu me abstenho de fazer qualquer comentário, porque não sou do ramo, li muitas coisas, li muita gente dizendo que isso poderia ter sido feito, a menos do fato de que não foi transitado e julgado, mas muita gente dizendo que é normal, que está na Constituição, outras pessoas dizendo que não. Então, não sou capaz de analisar isso. Na questão política, no mínimo, foi um ato de total grosseria, um ato de enfrentamento, um ato que imediatamente sai a decisão do Supremo, vem uma coisa que perdoa o cidadão, uma coisa politicamente muito forte, que eu acho que é uma tentativa de já criar o clima necessário antes das eleições. E o fato também de que ele, antes de tomar essa decisão, reuniu os militares, os chefes das forças, e reuniu, se eu não me engano, não tenho certeza disso, mas os chefes das forças e os líderes do Centrão, demonstra que é uma atitude militar política. Me surpreendeu, achei um pouco deprimente a atitude do presidente do Senado, que saiu imediatamente em defesa do ato. Eu acho que o presidente do Senado podia ser, alguém perguntou para ele, é presidente do Senado brasileiro ou ele é o líder do governo na Câmara, no Senado, uma coisa meio estranha. Mas esse é um fato. Agora, queria falar sobre isso internacionalmente, porque internacionalmente houve praticamente nenhuma notícia sobre isso. Saiu alguma coisa, se eu não me engano, na Al Jazeera, saiu alguma coisa da Reuters,
e foi tudo que eu encontrei, eu procurei bastante. Eu acho que isso pareceu para a imprensa estrangeira, da forma como foi. Você não acha que isso pode ter sido uma reação da imprensa internacional, dizendo que não era uma coisa séria, não era para ser levado a sério esse tipo de atitude? Mais ou menos, porque nós sabemos que é para ser levado a sério esse tipo de Não, atitude. nós estamos aqui do lado de cá, mas eles que estão do lado Esse de lá. tipo de... Não, mas é que para eles me deu a impressão, pelo tipo do que saiu, que é uma disputa política entre oposição e situação. E não é bem o que está acontecendo, é uma coisa mais grave do que isso. Mas e o Brasil também está meio fora do noticiário internacional. Não tá. Curiosamente, hoje, o The Guardian publicou uma matéria grande chamado Carnaval é Política. Quem está brincando trouxe o sentimento anti-Bolsonaro para as ruas do Rio. Aí tem várias entrevistas, várias coisas. Quer dizer, a imprensa até noticiou. Mas esse outro fato, que é muito mais grave, muito mais complexo, que eu acho que vai fazer a gente continuar pensando nos próximos dias, vai ter desdobramentos, mas seja como for, eu acho que a imprensa internacional ainda não deu importância a esse fato. Vamos ver. Ainda está meio perplexa com esse negócio também, né? Um pé atrás. Na verdade, é perplexo. Até com muita coisa, né? Guerra na Ucrânia. Se vai falar alguma coisa do Brasil no dia de hoje, fala do carnaval. Tem carnaval. Eleição na França. Vai ter eleição na Eslovênia, se não me engano, na próxima semana. Tem muito papo para falar. É verdade. Mas essa questão que você apontou corretamente, na minha opinião, de que o que está acontecendo é a criação de um enfrentamento, estão se forjando um enfrentamento, até meio artificialmente, entre Forças Armadas e a sociedade civil, representada, no caso, aqui pelas instituições máximas da democracia na sociedade civil, que é o judiciário, é o máximo disso aí, e o presidente do Executivo usando as Forças Armadas, manipulando as Forças Armadas nesse episódio que defende não um militar, mas um civil, que é esse deputado, que é um leviano, no mínimo, para não ficar ofendendo ninguém aqui no horário, tem crianças na sala ainda. É uma pessoa completamente desequilibrada, completamente fora de si. Olha, o sujeito desse aí não pode ser nem deputado, mas em todo caso vai fazer o quê? É assim, no Brasil é assim. Então, os comandantes, os presidentes dos clubes militares das três forças, principais clubes militares das três forças, assinaram um manifesto de apoio ao presidente da República e de condenação ao Supremo Tribunal Federal, acusando o Supremo Tribunal Federal de partidarizar a questão quando condena o deputado, e ao invés de defender o Supremo pelo que ele faz aí de preservação da normalidade institucional e constitucional do país. Isso aí, você acredita que a gente possa... Nós temos maturidade, o Brasil tem maturidade política e institucional para passar por mais esse trauma ou mais essa tentativa de pastiche, de achincalhe da sociedade brasileira diante do mundo todo? Você acredita que nós temos como reagir a isso? Temos. Eu tomaria alguns cuidados em algumas coisas, porque o embate que está sendo criado entre o executivo e o judiciário não é apenas isso, porque tem um outro poder que já se posicionou. Então, nós temos dois poderes importantes. Todos os três poderes são iguais, não são... Qual outro poder? Qual outro poder? O legislativo. O Pacheco? Pacheco e o Lira. O Lira também? Também. Isso eu perdi. O Lira também mas o Lira teria que apoiar, mas de qualquer forma... Mas veja, quer dizer o seguinte, então nós não, o legislativo, na verdade, o legislativo está defendendo o deputado. Mas ele está defendendo não só o deputado, está defendendo o direito do presidente de tomar uma medida que está prevista na Constituição. Não, isso eles estão defendendo em função do deputado. Na verdade, eles estão defendendo do deputado. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção os presidentes dos clubes militares
Claro que eles são uma força política importante, tem que ser considerado, sempre foram importantes no Brasil, historicamente sempre, mas não são do governo. São entidades de clubes militares. Clubes. E não são, e mais importante do que isso, Paulo, e perdoe a interrupção, não são da ativa, não são sequer das Forças Armadas. São aposentados que recebem belas aposentadorias para ficar em suas casas ou jogar vôlei na praia. Não, mas eu acho que as pessoas... Mas eles têm direito a ter opiniões políticas. Sem dúvida alguma. E sempre se posicionaram. Eu estou me lembrando na época do Getúlio, claro. Mandar tropas para a Coreia ou não, foi um debate incrível. Claro, não, de ajudar a derrubar o Jango. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que eu temo um pouco que se a maturidade política que vai ser necessária para a gente passar por isso, passa também para a gente ter uma certa cautela para não imaginar que tem um golpe começando, vi vários comentaristas dizendo que o golpe começou. Eu não acho que seja assim. Não estamos ainda nisso, não. Sou mineiro demais para isso. Há muito alarmismo, né, Paulo, também. E nós que somos já encanecidos por outras batalhas, né, nós não podemos nos dar o luxo desses arroubos juvenis, que são arroubos válidos, nós também já tivemos, os tivemos na nossa época, e custaram o que tiveram que custar as nossas vidas. Paulo, mas impressionou um pouco no carnaval. Interrompa aí, termine aí. Não, um pouco o carnaval, no pouco que eu frequentei, mas que eu vi, não que eu recebi de filminhos, foram muitos, umas reações ante a presidência da República muito fortes, mas também não sei se foi os blocos que eu andei. Não sei explicar isso. Você saiu, você percorreu blocos? Não. Eu fui ao centro da cidade, foi um baile de carnaval que já existe há anos, que eu gosto muito, ali na Rua do Ouvidor. Saí, fui para a Praça 15, tinha uns blocos passando, depois dei a volta por trás, tinha outro bloco passando, e muitos gritos anti-Bolsonaro. Muitos gritos, mas também o tipo de povo que vai a esses blocos, eu não sei. Não sei o que isso significa. Cuidado com o que você vai falar. Não, se fosse outro tipo de público, talvez o resultado fosse diferente. Se fosse outro tipo de povo, nós não teríamos esse tipo de gente no poder. Essa é a verdade. Paulo, valeu. Olha, 32 minutos, 33 minutos, vamos terminar por aqui. Domingo que vem a gente volta, certo? Claro. Vamos bolar já para domingo que vem, a gente deve ter novidades aí, porque a situação da Ucrânia está se encaminhando para um desfecho. Está sendo armado o exército da Ucrânia, está recebendo auxílio de armas e de questão. Então, isso vai ter que ter um desdobramento e chegar a um ponto que nós possamos ter mais uma visão mais abrangente. E eu espero que você tenha curtido, você que está acompanhando aí, tenha curtido o programa. Paulo, eu sei que curtiu, porque senão a gente teria desligado aqui na minha cara. Brincando, Paulo. Grande abraço para você. Um abraço. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Um abraço, até domingo. Tchau.